Olá, estudantes, tudo bem? Eu espero que sim. Sou o professor Juliano e, como vocês sabem, quando estou por aqui temos aulas de arte. Vamos iniciar mais uma aula. Vamos começar com aquela reflexão de todas as nossas aulas que faz com que nós possamos pensar sobre o nosso conteúdo e sobre também a nossa vida. Temos hoje aqui uma reflexão de Beethoven, um importante compositor. Então já temos uma dica, falaremos sobre música. Beethoven diz: tocar uma nota errada é insignificante. Tocar sem paixão é imperdoável. Concordam? Os músicos, tenho certeza, devem fazer sua arte com muito amor. E logo, isso revela a sua paixão por aquele instrumento, pelo resultado do seu trabalho, que é a composição, a música. Interessante aqui as palavras usadas por Beethoven. Insignificante. Vocês sabem o que significa? Insignificante é aquilo que não pode ser percebido. E ele diz: tocar uma nota errada é insignificante, ou seja, não é percebido. Tocar essa nota pode não ser perceptível, uma nota errada. Mas tocar sem paixão não é perdoável, não há perdão para tocar algo sem aquela vontade, aquela paixão por produzir algo bom, algo de qualidade que cause admiração. Beethoven, então, nos provoca, nos faz pensar aí sobre a arte de produzir música. Falaremos hoje sobre os instrumentos musicais. Conhecem alguns? Vamos lembrar. Mas, antes de tudo, eu gostaria que vocês registrassem aí no caderno o componente que teremos a aula de hoje, no caso a arte, e também o conteúdo. Vamos lá? Registraram? Muito bem. Então, vamos primeiramente rever os conteúdos do nosso último encontro, da última aula. Nós falamos então que o som é uma onda, não é mesmo? Uma onda mecânica. Ela é parecida com aquelas ondas que aparecem na água, como vemos aqui na imagem. Quando tocamos a água, nós podemos perceber que essas ondas, elas se tornam bem visíveis. Vejam, as ondas formadas pelo som, elas podem então ter essa frequência. Às vezes essa frequência ela é mais curta e às vezes mais longa. Estas são características dos sons. Falamos então que o som ele está relacionado, lógico, à música, quando falamos de arte, que é o nosso componente. Vejam, a música libera dopamina e causa sensação de bem-estar. Sabiam disso? Quando escutamos uma boa música, somos levados a essa sensação de bem-estar, de se sentir bem. Mas, contudo, devemos estar atentos. Escutar música com fones de ouvido e essa música sendo considerada bem alta, pode ser um problema. No último encontro falamos que fones de ouvido e outros aparelhos devem ser usados com volume no máximo pela metade, para evitar prejuízos à audição. Então é importante pensar que esses fones de ouvido, eles são muito úteis, eles nos ajudam aí no nosso dia a dia
e podem servir inclusive para a gente poder escutar uma música no trânsito, quando estamos no ônibus. Contudo, devemos tomar cuidado, porque se escutarmos músicas com o volume total, estamos prejudicando a nossa audição. Então, já que estamos falando de música, vamos falar sobre esses instrumentos musicais. Mas para partir de uma definição importante ao falar de som, vamos pensar sobre essa pergunta aqui que aparece na tela de vocês. Este som é grave ou agudo? E então, será que este som é grave ou agudo? Vamos ouvir e tentar reconhecer. Prestem atenção. Ouviram? Será que dá para dizer que esse som é grave ou agudo? Vamos falar então sobre o que significam esses termos, grave e agudo. O grave está muito mais relacionado àquilo que é considerado por nós como mais baixo, e o agudo, o mais alto. Fazemos essa relação, embora quando falamos de som, usamos estas palavras, grave, para tudo aquilo que é mais baixo, e agudo, aquilo que consideramos mais alto. Vamos ouvir mais um som e comparar com aquele primeiro. Será que, em relação a esse que acabamos de ouvir, ele é agudo ou não? Escutaram? Foi diferente do anterior? Temos mais um exemplo. E então, será que houve uma diferença entre esses sons? Vejam, nós temos então 3 linhas aqui. E estas linhas vão representar a altura do som. Vejam, temos os sons graves, médios e agudos. Grave, médio e agudo. E ali, as linhas vão nos ajudar a entender a altura desse som. Primeiramente, escutamos este som. Ele aparece aqui como grave, um som mais baixo. Perceberam que temos um intermediário. A palavra médio justamente representa aquilo que é um intermediário entre outros 2 elementos. Vamos perceber o som médio. E agora, vamos ao som mais alto. Vejam, ele está lá na última linha, o mais alto deles. Então, estes exemplos nos mostram como compreender a diferença entre sons graves e agudos, e inclusive o intermediário que existe entre os dois, que é um som que não é nem tão alto e nem tão baixo. De maneira popular, costumamos falar assim, mas lembrando que a forma correta de falar da altura do som é pensando em grave e agudo. E vamos então falar sobre a altura do som. O que define essa altura do som? Ela justamente serve para definir se um som é agudo ou grave, como falamos anteriormente. Também falamos agora que sons altos são considerados agudos, sons baixos são considerados graves. Temos que começar a nos familiarizar com estas palavras, ok? E agora eu tenho uma proposta. É um exercício. Vamos tentar escutar e perceber esta sequência. O que é uma sequência? É uma apresentação de diversos sons, uma sequência de sons. E eles vão poder ser graves, médios ou agudos. Precisamos escutar o primeiro, o segundo, para pelo menos entender, comparar
um som ao outro e daí perceber, será que o segundo, em relação ao outro, foi mais grave ou mais agudo? E aí a gente vai conseguir entender a sequência. Vamos repetir esse exercício mais de uma vez. Vamos lá? Conseguiram perceber a sequência de sons? Perceberam as diferenças entre eles? Nós vamos escutar novamente. É importante comparar um ruído, um som com o outro, para que nós possamos identificá-los entre um grave, um médio e um agudo. Vamos escutar mais uma vez. E então, muito difícil? Dá para comparar um som com o outro? Não há problema se vocês não conseguiram fazer essa identificação de maneira imediata. Nós vamos fazer outros exercícios que vão envolver o reconhecimento desses sons. Mas vamos fazer nesse instante agora a verificação. Então, nós tivemos uma sequência onde apareceu, primeiramente, um som grave, depois, um som agudo, um som médio, intermediário, novamente, um som agudo e um som grave. Agora, visualizando a imagem, na qual vocês podem perceber onde está o som grave, o som médio e o som agudo, eu gostaria que vocês escutassem novamente e percebessem as diferenças entre cada um dos sons. Vamos lá? Vamos escutar então a sequência de sons? Vamos lá! Perceberam? Agora, vamos escutar e eu irei acompanhar com vocês. Vamos lá. O grave, o agudo, o médio, percebam. Novamente o agudo, semelhante, e o grave, semelhante àquele primeiro que apareceu. Vamos exercitar mais algumas vezes. Assim, praticando, vamos compreendendo e aprendendo a identificar esses sons. Mas, por enquanto, vamos dar continuidade à aula. Os instrumentos musicais, então, eles são construídos para produzir música. Obviamente, usamos os instrumentos para fazer música. Eles podem ser classificados, então, de acordo com a sua família e com o modo de produzir o som. E os instrumentos eles têm uma família, ou seja, eles possuem características comuns. Essas características são semelhantes a um grupo de instrumentos. E eles também têm um modo específico de produzir o som. Falaremos sobre isso verificando os tipos de instrumentos que são comuns aí, ao produzir música. Então, nós temos os cordófonos. Que palavra difícil. Essa palavra significa que eles são instrumentos que produzem sons a partir de cordas, cordófonos. Vejam, temos o banjo, o violão, o alaúde. Perceberam que todos eles têm em comum o fato de terem cordas. As técnicas deles
usadas para produzir sons a partir desses instrumentos são dedilhar e também friccionar, que é quase como se apertasse algo, ou seja, apertar aquelas cordas para se produzir sons. Veja então que eles são da família das cordas e tem essas técnicas de dedilhar e friccionar, todos os instrumentos que aparecem aqui. O piano, por incrível que pareça, também é um cordófono. Ele também produz música a partir de cordas, é da família das cordas. Mas a técnica é um pouquinho diferente. Ele vai utilizar da técnica de percutir. O que é percutir? Percutir significa bater em algo para se produzir um som. O instrumentista, então, ele vai bater nas teclas para conseguir produzir o som. Vejam que as cordas estão presentes aqui no interior do piano. Agora, eu tenho uma atividade. Eu gostaria que vocês formassem o nome de um instrumento musical que aparece na fotografia. Aqui nós temos algumas sílabas. Li, o, vi, no. O que será que instrumento que pode ser formado com estas 4 sílabas? Eu vou dar um tempo para que vocês desembaralhem estas sílabas e formem o nome de um instrumento de corda. Vocês podem perceber, a musicista ali, a instrumentista, ela está tocando um instrumento com cordas aqui. Que instrumento é esse? Eu vou dar um tempo para vocês. E então, conseguiram descobrir o nome desse instrumento? Vejam, temos 4 sílabas. Vi. Vi. Com o O, temos vi, o. Li, no. Já ouviram falar do nome desse instrumento? Violino. É um instrumento da família das cordas. É um cordófono. Então, já estamos aí percebendo as características desses instrumentos e também escrevendo o nome deles. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem no caderno somente o nome desse instrumento. Vamos lá?
E agora, continuando, temos novamente uma fotografia mostrando um novo instrumento. E eu gostaria que vocês também desembaralhassem aquelas sílabas que aparecem aqui e formassem o nome desse instrumento. Percebam que, novamente, trata-se de um instrumento com cordas. E agora? Que instrumento é esse? Temos as sílabas tar, gi, ra, ra. Vejam que aqui, ao pronunciar estas sílabas, nós temos uma questão. A sílaba gi, g-u-i, muito bem. Aqui temos uma sílaba com o T, o A e o R. Só que essa sílaba, normalmente, ela é pronunciada assim, ó, tá. Por quê? Temos um dígrafo, a união de dois R's que, ao separar das sílabas, no momento de fazer a separação silábica, precisam ficar separados. Esse dígrafo R e R. Por isso, a separação ocorre dessa maneira. Mas vamos pensar então sobre o nome desse instrumento. Eu vou dar um tempo para vocês. E então, conseguiram chegar ao nome desse instrumento? Aqui nós temos a guitarra. A união desses dois R's forma o som Rá. Perceberam que quando separamos em sílabas, temos então guitarra. Temos essas 3 sílabas, ok? Eu vou dar um tempo para que vocês façam um registro da palavra, tendo um instrumento de cordas registrado no seu caderno. Vamos lá? Registraram? Muito bem. Nós então vamos dar continuidade. Agora vamos falar então sobre uma obra produzida a partir de um instrumento que mencionamos anteriormente, o piano. Aqui nós temos uma sonata obra do Mozart, um importante compositor, um dos maiores, na verdade.
O nome completo dele é Wolfgang Amadeus Mozart. Ele tem um nome diferente porque ele é austríaco. Ele nasceu em um lugar bem longe e logicamente, no país onde ele nasceu, existe uma outra língua. Por isso, um nome mais difícil, não é mesmo? Então, vamos escutar essa sonata do Mozart, que tem um nome, Marcha Turca. Vejam que ela foi produzida lá há alguns séculos, em 1753. Vamos lá? E então, escutaram? É uma belíssima composição, não é mesmo? Eu tenho certeza que vocês já devem a ter escutado em algum momento aí na vida de vocês. Esse é uma música reconhecida aí, né, por todos nós, e é sempre importante que nós possamos, em algum momento, ter contato com uma produção como esta, porque existem músicas atuais que nós valorizamos, que nós escutamos aí nas rádios, que tem autoria aí de artistas e músicos que são populares em todo o Brasil e até artistas internacionais. Mas é importante nós
termos contato com obras clássicas, como esta. E agora, continuando, nós vamos falar sobre os outros instrumentos musicais, aqueles da família dos membranófonos. Olha que nome complicado, membranófonos. Por que tem esse nome? Porque são instrumentos que são da família da percussão e eles têm em comum o fato de ter uma membrana no seu instrumento, no seu corpo, né? No corpo do instrumento. Então aqui nós temos o pandeiro, a tabla, a cuíca. Perceberam que todos eles então têm essa membrana? O que é isso? É um material utilizado na produção desse instrumento. Faz parte do corpo do instrumento. As técnicas utilizadas para tocar esses instrumentos são percutir, pinçar, friccionar. Percutir, como eu falei, então, você vai de uma maneira vai bater, pinçar, quando você vai pinçar algo, ou mesmo friccionar. Vejam, o caso da cuíca é um exemplo de fricção. Aqui nós temos então a membrana, não é mesmo? E uma outra imagem que mostra a cuíca vista por uma outra perspectiva. Então aqui nós estamos vendo uma baqueta que pode ser friccionada. O som produzido dentro dessa caixa aqui vai ser o som da cuíca. E agora eu gostaria que vocês completassem o nome do instrumento. Temos a imagem aqui. E é importante, eu tenho certeza que quase todos vocês conhecem o nome desse instrumento. Vejam que ele possui uma membrana, não é mesmo? Que faz parte do corpo desse instrumento ali, essa grande caixa, e também temos as baquetas. Como é o nome desse instrumento? Temos duas sílabas aqui aparecendo, né? Duas partes da palavra, né? O T e o A, e o B, o O e o R. Bor. Que palavra é essa? Para completar essa primeira parte da palavra, que é a primeira sílaba, nós temos então duas letras. O M e o N. Agora ficou fácil. Se você sabe que ali esse espaço pode ser preenchido pelo M e pelo N, eu vou ter o tambor. Porque o M e o N são sons nasais. São aqueles sons que saem pelo nariz, não é mesmo? Tambor. Então, agora basta completar. Será que tambor a palavra tambor é formada por M ou N aqui no meio? Vocês se lembram dessa regrinha? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem sobre isso. Vamos lá? E então, temos que lembrar de uma regrinha aí da língua portuguesa. Antes das letras B e P, eu tenho que usar um som nasal. Eu tenho que usar uma letra, a letra M. A letra N é usada em outros casos, mas antes de B e P, eu uso M. Então, temos ali a palavra formada, tambor. Eu gostaria que vocês registrassem o nome de mais este instrumento. Vamos lá?
E então, registraram? Eu espero que sim. Vejam que aqui temos mais alguns instrumentos. São os idiófonos. Mais uma palavra complicada. O significado dela é bem simples. Idiófonos são aqueles instrumentos que fazem som por si próprios. Ou seja, vejam, o próprio instrumento ele consegue fazer o som. Ou seja, o corpo todo do instrumento é uma coisa só e ele já forma o seu próprio som. Temos lá o agogô, o triângulo, o reco-reco, o gongo, os pratos, o glockenspiel. É um nome bem complicado, não é mesmo? Também não tem origem aí na nossa língua. Vejam que todos eles também são da família da percussão. Lembram? Recordam aí? Falamos que a percussão é o ato de bater. Então você vai dar algumas batidas para produzir som. E as técnicas são, então, percutir, friccionar, chacoalhar. Por exemplo, os pratos. Você vai bater um prato no outro para produzir o som. O gongo, você vai bater algo no gongo. O reco-reco, você vai friccionar aquela baqueta no reco-reco. Então, ali nós temos as diversas técnicas para produzir sons com estes instrumentos. Mas a gente tem ainda esse instrumento, aliás, que já falamos anteriormente, e agora ele aparece na tela de vocês. Temos aqui a fotografia. E eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício. Corrija o nome do instrumento. Então, se está pedindo para corrigir, quer dizer que o nome do instrumento não apareceu da maneira correta. Qual o nome desse instrumento? A palavra formada aqui embaixo não representa esse instrumento. Que palavra é essa? E que palavra define o nome desse instrumento? Está faltando aqui uma letra. E onde que ela vai aparecer? Eu vou dar um tempo para que vocês completem o nome desse instrumento. Vamos lá? E agora? Conseguiram completar? Tenho certeza que sim. Então, aqui temos os pratos, um instrumento muito importante. Faltava ali a letra R. Então temos aquela sílaba inicial pra, e não pá. Pratos. Parabéns se você conseguiu completá-la. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem o nome do instrumento. Vamos lá? E então, completaram o nome do instrumento aí no caderno. Vamos continuar? Aqui, então, temos mais alguns instrumentos. Eles são os aerófonos. Mais um nome. Mas vocês perceberam que apareceu aqui uma palavra que nos chama a atenção. Aerófonos. Então, são instrumentos que produzem som a partir do ar. São eles ali, ó, o trompete, trombone, trompa, saxofone. Algo precisa ser chamado a atenção. Eles pertencem à família das madeiras e dos metais.
E agora vocês devem estar se perguntando, por que madeira, se eles todos são de metal? Todos são produzidos com metal? Porque antigamente alguns desses instrumentos eram produzidos em madeira e na atualidade a maioria é produzida com metal. Contudo, alguns deles ainda preservam características. Vejam, o saxofone possui a madeira no seu bocal. Então, existe sim essa classificação, essas características. Então, esses instrumentos podem ser em metal ou madeira. Mas em comum é a técnica. Eles são produzidos a partir do sopro. Por isso, são aerófonos. Eles são sons produzidos a partir do ar, do sopro. Agora, eu gostaria que vocês completassem, escrevessem, na verdade, o nome do instrumento que aparece na tela. É um instrumento bem comum. As letras que formam o nome desse instrumento aparecem embaralhadas aqui na tela de vocês. Eu gostaria que vocês ajuntassem e formassem o nome desse instrumento. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem e escrevam o nome do instrumento. E então, pensaram no nome desse instrumento? Aqui nós temos a flauta. Vejam, a flauta que também faz parte aí é um instrumento aerófono e é da família das madeiras, né? Porque antigamente as flautas eram produzidas em madeira. E aqui a escrita dela. Vejam, F-L-A-U-T-A, flauta. Aqui temos essa sílaba que chama atenção, né? Flá, flá. Então, quando o F aparece junto do L e mais uma vogal, como no caso do A, temos a sílaba flá. Vejam, conhecemos alguns instrumentos musicais, suas características, suas famílias. Vamos continuar falando sobre isso. Mas eu gostaria de fazer uma proposta. Eu gostaria que vocês, então, encontrassem aí na casa de vocês objetos que fossem capazes de ajudá-los a produzir um instrumento musical. Você não vai precisar pensar na forma, se esse instrumento vai ficar bonito, se ele vai ter uma aparência parecida com o instrumento com o qual você se inspirou. O que é importante é que você concentre-se nos sons que ele propicia, ou seja, que sons ele consegue emitir. Então eu gostaria que você pegasse qualquer objeto da sua casa e tentasse emitir um som a partir dele, fazendo com que ele se torne um instrumento musical. Será que é possível? Eu gostaria então que vocês pensassem sobre isso, buscassem aí pela casa de vocês algum objeto. Se você conseguiu, grave um vídeo, apresente a sua professora para que nós possamos mostrar aqui nas nossas aulas de arte. Eu fico esperando por vocês no nosso próximo encontro na próxima semana. Até lá, pessoal. Tchau!